Antes que você sente, diga comigo: gravidade, necessidade, decisão e multiplicação. Mais uma vez: gravidade, necessidade, decisão e multiplicação. Aleluia. Meus irmãos, podem sentar-se adorando e glorificando a Deus. No tempo que nos resta, eu creio que Deus tem uma palavra especial aos nossos corações, já que Ele está presente em nosso meio desde quando estas portas se abriram e os louvores começaram a ser entoados e as oportunidades começaram a ser distribuídas. Quem crê que Jesus está em nosso meio? Quem crê que Ele vai continuar falando? Graças a Deus. O texto que nós acabamos de ler aqui, de fato, eu posso dizer que é um texto também conhecido de toda a igreja. É a respeito da primeira multiplicação dos pães. Jesus aqui está servindo uma multidão. E o texto que nós lemos, a Bíblia diz que aqueles que se alimentaram eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque Jesus está servindo a multidão? Jesus está servindo a multidão porque para isso que Ele veio. Ele disse: o Filho do Homem, Ele não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. No domingo nós falamos um pouco que aquele que não serve jamais será servido. Todo aquele que deseja ser servido, ele precisa primeiro aprender a servir. Não tem como querer algo sem praticar também este algo. Jesus, ele veio para servir o pobre, o aflito, o necessitado, o rico, o enfermo, o saudável, o preto, o branco, o pardo, o amarelo, o baixo, o gordo, o magro. Jesus não faz acepção de pessoas. É por isso que o texto diz que quando Jesus, saindo do barco, ele olhou para aquela multidão e ele vai ver, ele vai ter dó, sentir compaixão de espírito daquela multidão, porque no meio daquela multidão tinha pessoas de todas as formas, de todos os jeitos, e Jesus não olhou para a situação que elas estavam vivendo. Jesus olhou para a necessidade daquelas pessoas, e a Bíblia diz que havia muitos doentes, e Jesus começou a curar. Mas para nós chegarmos neste texto que nós acabamos de ler, nós precisamos tomar como base o próprio capítulo 14. Se os irmãos lerem o capítulo 14, a partir do versículo de número 1, a Bíblia diz que João Batista estava preso, encarcerado, já que ele havia chegado diante do palácio de Herodes. Herodes havia tomado por esposa a mulher do seu irmão, e João, sendo um profeta de Deus que pregava, profetizava a verdade, falava a verdade, doa a quem doer, meteu o pé na porta do palácio, apontou o dedo para Herodes e para a mulher do irmão de Herodes e disse: não é lícito, Herodes, que tu tome esta mulher para esposa, porque ela pertence ao seu irmão. E Herodes estava quebrando o mandamento bíblico: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então Deus confronta através de João Batista Herodes. Herodes encerra João Batista na prisão. A princípio João Batista não perde a cabeça, não morre a princípio, porque Herodes temia a multidão. Mas a filha da mulher de Herodes, da amante de Herodes, pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. E nós vamos ver que essa ordem é cumprida. João Batista, ele perde a cabeça naquele momento ali. Os discípulos de João Batista vão pegar o corpo do profeta, vão sepultar o corpo do profeta e vão falar para Jesus, dar a notícia para Jesus que João Batista estava sepultado, já estava morto. Escute, João Batista, ele é primo de segundo grau de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Maria, mãe de Jesus, ela é prima de Jesus. Aleluia. Então logo João Batista é primo de segundo grau. João Batista foi o homem que impôs as mãos sobre a cabeça de Jesus para liberar Jesus para o seu próprio ministério. Ora, como assim? Jesus, sendo Deus, precisou de uma liberação humana para que o seu ministério continuasse. Lembre quando Jesus vem descendo à beira do Jordão e João Batista diz: eu preciso ser batizado por ti, mas tu
vens a mim? Jesus olha para ele e diz: isso é para que se cumpra toda a palavra de Deus. Glória a Deus. O próprio Jesus, para iniciar algo grande na terra, o próprio Jesus, para iniciar um grande projeto, ele precisou cumprir toda a palavra de Deus. E esta vai para todos nós que temos projetos de Deus na vida. Nenhum projeto será realizado sem estar alicerçado na palavra de Deus. Aleluia! Jesus, para começar o seu ministério, precisou cumprir a palavra de Deus. Eu creio que esta noite nós estamos aqui cumprindo a palavra de Deus. Fazendo o quê? Adorando em espírito e em verdade, guardando os nossos pés ao entrarmos na casa do Senhor, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Estamos cumprindo a palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus se entristece porque o seu primo, o seu amigo, o seu mentor ministerialmente, aquele que o abençoou, havia tombado, havia falecido. Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Mas o lado homem de Jesus sentiu a dor do luto. O lado homem de Jesus sentiu a dor de uma perca. A Bíblia diz que Jesus pega um barco, entra no barco e vai para um lugar deserto. O próprio Jesus sentiu a dor da tristeza, a dor do choro, a dor do luto. Jesus sentiu na pele o que é perder uma amizade. Jesus sentiu na pele o que é sentir luto. Jesus sentiu na pele o que é ter que saber que um amigo está sendo sepultado. Então Jesus sentiu o mesmo que você sente. E assim como você, Jesus queria ficar sozinho naquele momento. Mas ele pega o barco, entra no barco, e a multidão, sabendo que Jesus vai indo para um lugar deserto, porque Jesus quer chorar. Naquele momento que Jesus sabe das palavras do discípulo de João Batista, que ele havia morrido, Jesus quer ficar sozinho. Se fosse hoje, entraria num quarto chorando, no mínimo por 3 dias, não queria ver ninguém, falar com ninguém, conversar com ninguém. Mas a Bíblia diz que Jesus pega o barco, e quando ele chega do outro lado, em um lugar deserto, a multidão já está lá esperando ele, e ele sente compaixão da multidão, e ele começa a curar os seus enfermos. O que é que eu quero dizer com esta palavra esta noite? Deus sabe que você chora, Deus sabe que você se revolta, Deus sabe que você se magoa, Deus sabe que você se fere, Deus sabe que você se decepciona, Deus sabe que você sente a dor do luto, Deus sabe que você fica enfermo, Deus sabe que a depressão atinge você, Deus sabe que teu coração está ferido. Mas perceba, o tempo do luto de Jesus só durou no período que ele entrou no barco. Quando ele colocou o pé do outro lado, num lugar deserto, a necessidade, o ofício do ministério, o ofício do chamado de Jesus, a missão de Jesus veio de encontrar ele. Deixa eu dizer uma coisa: você não está aqui só para fazer número no ministério, você não faz parte de uma igreja só por fazer parte de uma igreja. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo através da sua vida, Deus tem algo em você, o Espírito do Senhor está em você, e Deus não quer saber da sua dor, Deus não quer saber do seu choro, Deus não quer saber do seu luto, Deus não quer saber das suas desculpas, porque a missão que Ele entregou a você é maior do que a sua dor, a missão que Ele entregou a você é maior do que a sua necessidade, a missão que Ele entregou a você é maior do que as tuas crises. Para de desculpa a partir dessa noite, levanta a tua cabeça, o Espírito do Senhor está sobre a tua vida, está dentro de você, sacode a poeira, lava o rosto, tira essa tristeza, coloca um sorriso na cara, vai fazer a vontade de Deus, porque o chamado arde no teu coração, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Há quanto tempo você está se lamentando porque perdeu? Há quanto tempo você está se lamentando porque traíram você? Há quanto tempo você está se lamentando porque a enfermidade chegou na porta? Há quanto tempo você está se lamentando porque a vida financeira não vai bem? Há quanto tempo você está se lamentando porque o casamento talvez não vai bem? Há quanto tempo você se lamenta por não sentir a plenitude da presença de Deus? Deus está dizendo: a todo tempo eu estou te dando a oportunidade de se erguer, a todo tempo eu estou te dando a oportunidade de se levantar. Quantas pessoas
mover no seu espírito. E enquanto você estiver ferido, ser usado para sarar alguém, você vai ver que Deus vai te levantar, Deus vai te ressuscitar, Deus vai te renovar. Eu estou pregando essa noite para profetas de Deus que estão com o ministério parado. Eu estou pregando essa noite para alguém que já foi muito mais usado por Deus, mas agora está parado. Mas essa noite o Espírito do Senhor me mandou dizer para alguém: é hora de se levantar e cumprir o teu papel, é hora de se levantar e cumprir o teu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Chega de chorar. Chega. Tira o pano de saco. Coloca a veste de louvor. Aleluia, Deus. Você não pode ficar se lamentando para sempre. Há uma vida te esperando, há um futuro te esperando, há algo maior. Eu não sei o que você perdeu e também não me interessa. O que o Espírito está me mandando te dizer é tempo de se erguer. Essa palavra pode ferir alguém, mas vai levantar alguém. Aleluia. O tempo que Jesus teve foi no mínimo de 20 minutos até ele chegar em um lugar deserto, que era para ser deserto, mas o ofício, mas a necessidade bateu, e ele que tinha a responsabilidade de sarar, curar aquelas pessoas, de fazer algo por aquelas pessoas. Oh, glória a Deus, há algo de Deus dentro de você. É um desperdício você não usar. Talvez você não canta, você não prega, mas você sabe dar um abraço em alguém, você sabe dizer que a coisa vai melhorar, que vai piorar, que não. Deus vai usar você para dizer para alguém que vai melhorar, que vai dar certo. Chega desse pessimismo, chega dessa tristeza, chega desse lamento, que quando alguém chega perto de você fica pior do que estava. Deus te chamou para profetizar, Deus te chamou para se levantar, Deus te chamou para voar. Oh, glória. Aleluia. Você percebeu que se você ler a palavra, Jesus não teria ido para aquele lugar deserto se ele não fica sabendo que o seu amigo, o seu primo João Batista havia morrido. Ele não teria ido para o lugar deserto. Se ele não vai para o lugar deserto, a multidão não seguiria ele. Se a multidão não seguiria ele não era movido no Espírito para continuar cumprindo o chamado. Se ele não cumpre o chamado, o milagre da multiplicação não havia acontecido. Se o milagre da multiplicação não tivesse acontecido, o nome dele não teria sido glorificado. Se o nome dele não fosse glorificado, muitas almas tinham se perdido naquele dia. Você está entendendo que todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus? Você está achando que tudo que aconteceu na tua vida até aqui foi por acaso? Não. Deus está dizendo: está no controle da minha mão, está no controle da minha mão. Eu estou te conduzindo para viver o sobrenatural. Eu estou te conduzindo para viver coisas grandes na minha presença. Pare de colocar a culpa em alguém. Você acha que Jesus ficou culpando Herodes porque o seu amigo foi morto? Pare de culpar alguém porque você perdeu. Pare de culpar alguém porque você perdeu um ente querido. Pare de culpar alguém porque alguém te feriu. Pare de culpar. É Deus purinho, sem mistura, te conduzindo para os milagres dele na tua vida. Entenda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Entenda isso. Diga: Senhor. Senhor. Eu entendo. Fala. Porque o teu servo ouve. Fala. Porque a tua serva. Porque a tua serva ouve. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chegou a um lugar deserto. E escute, a multidão foi para o deserto porque Jesus foi para o deserto. A multidão se sentiu atraída por Jesus até o deserto. Aleluia, Jesus. Não foi o que a multidão perdeu que as levou até o deserto. Não foi a enfermidade que as levou até o deserto. Não foi o caluniador, o fofoqueiro, o contendeiro, as palavras contrárias que levaram a multidão até o deserto. Foi Jesus. A multidão foi atraída por Jesus ao deserto.
Você está no lugar que você está, não foi o diabo. Deus te atraiu para aí. Pergunte para Deus qual é o propósito desse negócio. Aleluia! Eu sinto Deus conosco nessa palavra. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Oi, Chuiamas. Quando eu pego essa palavra, o Espírito de Deus está fazendo a obra. Trabalha, Espírito Santo. Teramatuia Amaia Seia. Calabrantuia Raceia. Você foi atraído por Ele, porque a graça dele te atrai. Não era para você estar aqui, mas você está sendo atraído por Ele. Tem gente que não era para ter colocado os pés aqui hoje, não estaria ouvindo essa palavra, não estaria sendo sarado por esta palavra, mas o Senhor te atraiu aqui, tenha certeza, você vai contemplar algo grande da parte dele. Aleluia! Aleluia, Jesus. Jesus está lá e ele se compadeceu, se moveu no espírito pela necessidade da multidão. E o culto começou aonde? Em um lugar desse. Aleluia a Deus. Tem gente que só quer cultuar quando tudo é bonança. Mas a Bíblia diz que Jesus começou a curar os enfermos em um lugar. Deserto continua sendo, e você já sabe disso, continua sendo a melhor faculdade de crente. No deserto a nação de Israel passou as maiores provações, mas no deserto a nação de Israel teve as maiores provisões de Deus. Água saindo da rocha, coluna de nuvem para não ser molestada pelo sol, coluna de fogo para não ser molestada pelo frio, pão descendo do céu, codornizes voando baixinho no meio do arraial. Deus vai prover nesse deserto. Maiores experiências com eles. É no deserto que ele está pertinho. Aleluia. Vai cultuando no deserto, vai adorando no deserto, vai glorificando no deserto, vai exaltando no deserto e vai vivendo o melhor de Deus no deserto. No deserto. Diga comigo, Jesus não precisa mudar o ambiente. Se ele estiver presente, já é o suficiente. Aleluia! Meu Deus! E o culto está acontecendo. No mínimo era pela manhã. Jesus curando os enfermos, curando os enfermos, curando os enfermos. Diga, no deserto. Jesus também cura. Jesus também cura. Aleluia. Eu creio que alguém vai sair daqui curado essa noite. O dia todo Jesus curando os enfermos, curando. Aí as horas foram passando. E os discípulos chegam em Jesus. E os discípulos olham para a multidão. Os discípulos estão do lado de Jesus, aprendendo de Jesus, mas não aprenderam o suficiente. Porque tempo na presença de Jesus muitas vezes não vai definir nada. Mas o que vai definir alguma coisa é o quanto a essência de Jesus penetrou dentro de você. Tempo de evangelho não é credencial para a experiência. Porque evangelho não é empresa, reino de Deus não é empresa. O que vai definir é o quanto de essência entrou dentro de você. Olha para o ladrão da cruz. Em poucos minutos, a essência do mestre entrou nele e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Judas andou a vida inteira com Jesus e a essência de Jesus não penetrou em Judas. O que
vai definir o quanto de essência entrou dentro de você. E os discípulos olham para a necessidade do povo e eles vão calcular as coisas. O que é que eles fazem? Senhor, o lugar é deserto. Eles vão calcular a gravidade do problema. Senhor, o lugar é deserto. Senhor, a hora já está avançada, a tarde já chegou e a noite está se aproximando. Aí quando eles olham para a gravidade, guardou a palavra gravidade? Quando eles olham para a gravidade do problema, olhando para a necessidade, eles vão tomar uma decisão. Qual é a decisão? Mestre, manda esse povo embora, para que eles vão pelas cidades e comprem alimento para si. Eles olham para a gravidade, enxergam a necessidade, e na hora de tomar uma decisão, tomam uma decisão errada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe a gravidade do problema e a sua necessidade te fazer tomar decisões erradas e precipitadas. Glória a Deus. Tem muita gente olhando para a necessidade, vendo a gravidade da situação, do ambiente, e estão tomando decisões erradas. Mas Jesus olhando para eles, Jesus disse: não é bom que o povo vá embora. Aí Jesus joga a responsabilidade para onde? Para os discípulos. Dá-lhe vocês mesmos algo para a multidão comer. Senhor, só temos aqui 5 pães, e na tradução que eu tenho diz pequenos, e 2 peixinhos, que também eram pequenos. Aí Jesus disse: traga aqui para a minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. É Jesus dizendo que a decisão que eles tomaram não glorificaria o nome de Jesus. Tome decisões que irá glorificar o nome de Jesus na sua vida e através da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Mesmo que pareça loucura, porque para os discípulos manter a multidão lá era loucura, mas iria glorificar o nome de Jesus. O Espírito do Senhor está aumentando a fé de alguém como aumentou a fé do discípulo. A decisão que você acha que é a mais difícil possa ser loucura, mas Deus está dizendo: é no meio da loucura que eu vou morrer. Aleluia, aleluia, aleluia. Tome decisões que glorifiquem ao nome do Senhor. Aí Jesus diz: traga aqui na minha mão. Escute, 5 pães pequenos e 2 peixes na mão dos discípulos. Os discípulos olharam e eles mesmos reconheceram: não dá para alimentar essa multidão. Sim ou não? A multidão olhando para o pão e para os peixes na mão dos discípulos iria dizer: está doido? Isso que está na mão dos discípulos não dá para alimentar e saciar a nossa fome, a nossa necessidade. Mas Jesus disse: traga para a minha mão. Os discípulos olharam para a gravidade do problema. Os discípulos olharam para a necessidade de tomar uma decisão errada. Quando o pão e o peixe chegou na mão de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, olhando para os céus, abençoou, e o milagre da multiplicação aconteceu. O que é que Deus está dizendo? Pare de olhar para a necessidade, mas também pare de olhar só para a provisão. Eleva os olhos para cima. Aleluia. Qual é o problema? Tem gente que olha demais para a necessidade. Tem outros que olham demais para a provisão. A necessidade era a fome. A provisão eram os 5 pães e os 2 peixes. A multidão e os discípulos estão olhando só para a necessidade, só para a provisão. Aí Jesus vai dar uma lição diferente. Vai pegar o pão e o peixe, vai olhar para cima e abençoar. Aleluia, glória a Deus. Jesus está tirando os olhos da necessidade, tirando os olhos da provisão, para que haja uma multiplicação. Aleluia.
Não precisa você querer entender a forma de Deus trabalhar. Só vai dando glória a Deus, só vai agradecendo a Deus, só vai glorificando a Deus, aleluia, que o milagre da multiplicação vai acontecer para a glória do nome de Jesus, aleluia. E eu profetizo em nome de Jesus que se a partir de hoje você tirar os olhos da provisão, a partir de hoje você tirar os olhos da necessidade, aleluia, quando você menos esperar e quando você nem vê, o milagre da multiplicação já aconteceu para a glória do nome de Jesus, aleluia.